semijoias, para você entender qual o futuro dessa atividade. Sim, porque ela é uma atividade maravilhosa para você começar, porque ela tem muito futuro. Como assim, Laura? Sim, se a gente pensar hoje, o nosso mundo está muito tecnológico. Tanto que eu estou aqui fazendo uma live no YouTube, no Instagram, estou falando com pessoas do Brasil inteiro, às vezes até do exterior que estão aqui nas lives, ou seja, a gente está muito tecnológica. E cada vez mais. Agora com a inteligência artificial, que, meu Deus, deu um salto e vai aumentar cada vez mais essa quantidade de tecnologia na nossa vida. E daí o que acontece? De uns anos para cá já existe um movimento, não é uma coisa de agora, é um movimento que já existe desde que a tecnologia começou a ficar mais presente nas nossas vidas, um movimento de volta ao natural, volta ao artesanal, volta às nossas origens. O que é? Fazer com as mãos. Então existe todo um movimento mundial de valorizar o trabalho manual. Nunca foi tão valorizado como agora. E com as semijoias não é diferente. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo único, algo que não é feito em grande escala. Sim, você vai estar fazendo algo único e exclusivo. Então existe todo esse movimento. Se você prestar atenção, o que as pessoas querem hoje? Querem peças exclusivas, elas querem peças diferentes, elas não querem aquelas peças que todo mundo tem. Então é uma oportunidade de você criar semijoias também personalizadas e customizadas. Vou falar sobre isso, certo? Também você vai ver que é muito benéfico para a saúde. Vou falar sobre isso também na live. Por que traz tanto benefício para a saúde das pessoas que criam as semijoias? E também vou falar sobre uma nova atividade que você pode ter se você está se aposentando, ou se você tem um trabalho que você não gosta, ou se você, às vezes, não tem o que fazer de tarde, o dia todo, se você está com um tempo ocioso, se você quer ganhar uma renda extra, se você quer fazer uma renda principal, se você quer fazer por hobby e também por terapia, vou falar sobre isso também, certo? Mas então, o que significa quando a gente está fazendo trabalhos manuais? Que fazer semijoias é um trabalho manual. A gente está fazendo arte com as mãos. Legal? Bom, então agora eu quero saber, eu vou entrar na parte que eu vou falar sobre customização e personalização das semijoias. Quero saber quem quer saber o que é e como é possível fazer essa customização e personalização das semijoias. Digita aqui eu. Digita eu se você quer saber como é possível fazer essa personalização, essa customização das semijoias. Olha, pessoal, vou tomar uma aguinha enquanto botar mais uma aguinha. Nossa, quantas mulheres querem saber, é isso aí. E agora eu vou entrar num assunto muito especial. Por quê? Porque você pode, além de criar semijoias exclusivas, você pode ir para um outro lado também, que é muito interessante, quando você cria semijoias. Bom, muito legal, adorei, muitas mulheres botando aqui, eu, muito legal. Bom, o que acontece quando você começa a criar semijoias? Você pode desenvolver a sua coleção, você pode fazer peças, eu vou mostrar aqui, eu separei vários colares, alguma coisa de brincos também. Você pode fazer peças diferenciadas, você pode trabalhar com vários materiais diferentes, tudo que eu já falei nas outras lives, trabalhar com pedras, pérolas, você pode trabalhar com cristais, você pode trabalhar com camurça, com linha, com metal, enfim, vou mostrar vários modelos. Mas tem uma outra maneira que você pode trabalhar, que é personalizando, fazendo uma personalização das peças, uma customização. O que significa isso? Quando você faz uma peça exclusiva para uma pessoa que te encomenda. A pessoa quer que você faça uma peça exclusiva para ela. E sim, eu tenho uma aluna, a Divânia, que ela contou numa entrevista que ela, numa mentoria individual, que é uma mentoria que ela me contou toda a história dela, tal, e ela me contou que ela era
corretora de seguros, não estava feliz, ela queria trabalhar em casa, ela queria ter liberdade de horários, e ela começou a criar semijoias. E daí o que aconteceu? A sobrinha dela, a Divânia é de Minas Gerais, eu acho que é Belo Horizonte, a sobrinha dela ia fazer aniversário, ia ter uma festa, e encomendou um brinco para a festa. E daí o que aconteceu? A Divânia fez o brinco, se não me engano, era com pérolas e alguma pedra verde, porque o vestido era todo com verde. E daí ela fez essa peça exclusiva para a sobrinha e foi o maior sucesso. Então, o que ela está fazendo nesse momento? Que ela está criando uma peça personalizada para aquela sobrinha, para aquela cliente dela. Ela está customizando, ou seja, ela está adaptando, ela está transformando aquela peça de uma maneira que a pessoa goste. Então, já vou falar sobre isso também, como que você vai fazer para acertar no modelo. E também, eu agora, esse ano, fiquei muito feliz que o meu filho mais moço casou, agora em fevereiro. Sim, foi um casamento muito legal, muito despojado, muito a cara dele, da minha nora, muito lindo, assim, ao ar livre, muito legal, muito lindo mesmo. E daí a minha nora me pediu o brinco. E eu disse, meu Deus, fazer o brinco de casamento. E daí o que foi legal? Que ela me mandou um desenho, como ela queria o brinco. Sim, ela queria com umas correntinhas, queria com pérola, queria com 3 fiozinhos, e ela mandou o desenho. E ali ficou muito fácil. Por quê? Porque eu acabei misturando pérolas com alguma coisa de cristalzinho para ter um brilho maior, e daí ela amou, ficou lindo, realmente o brinco ficou maravilhoso. Então o segredo, quando você for customizar, quando você for personalizar alguma peça, fazer esse trabalho de personalização, é interessante que você peça para a pessoa ou mandar uma foto do estilo, ou fazer um desenho, para você não ficar criando vários modelos diferentes e a pessoa dizer, eu queria mais comprido, eu queria mais curtinho, eu queria mais cheinho. E assim você fica muito fácil na hora que você for criar. Por quê? Porque na hora que você sabe como fazer, a técnica, o método, fica muito fácil de você criar de uma maneira simples e prática. Então, enquanto estou falando aqui, vou começar a mostrar os modelos. Já que eu falei de cristais, eu vou mostrar esse modelo aqui que é muito legal, que tem pérolas. Aqui ele tem pérolas naturais, jade, cascalho, e aqui eu tenho cristal. Olha que bonito. Ele podia ser um torside, mas o modelo dele não é de torside. Poderia usar assim torcido, mas ele é tipo uma cascatinha, assim. Ele tem esses 3 fios, que o detalhe aqui embaixo é com o cristal. Então você pode, é uma peça exclusiva. Sim, por quê? Porque quando a gente cria as peças exclusivas, você vai ter toda essa oportunidade de se diferenciar. Como assim, Laura? Sim, porque hoje, se você olhar as semijoias, tem pessoas que compram, pegam de algum fornecedor, ou compram de um fornecedor, ou mandam banhar, e daí elas têm aquelas semijoias igual a todo mundo. Mas daí o que acontece? Na hora que você cria os modelos, você se diferencia, porque você vai ter um modelo único e exclusivo. E com essa tendência mundial dessa volta às origens, com essa tendência mundial da tecnologia está muito presente nas nossas vidas, esse é um movimento que vem acontecendo já há vários anos das pessoas valorizarem o artesanal. E daí o que acontece? Você vai ser valorizada nas suas criações. Aqui eu vou mostrar um outro modelo também, aqui aquele inclusive tem madeira misturada, tem pedras, cristal. Então, o que acontece? Você se diferencia porque você tem um trabalho artesanal exclusivo. E se quem não gosta de dizer artesanal, estou dizendo por mim, porque eu não gostava muito de falar a palavra artesanato, eu sei que artesanato significa arte com as mãos. Então, para mim, foi o máximo. Então, hoje eu falo de artesanato. Por quê? Porque na hora que a gente cria, a gente faz arte com as mãos, a gente valoriza o trabalho. Então, é muito legal quando você vai criar semijoias, porque hoje e sempre é um trabalho de futuro. E principalmente quando você usa as pedras naturais,
você usa pérolas naturais. Por quê? Porque são materiais de muita qualidade e alta durabilidade, muito, muito mesmo. Então, pensa em algo assim, então imagina você criando as suas semijoias, criando as suas peças lindas, sendo valorizada por aquilo que você está criando, e ainda você ainda vai estar diminuindo o estresse, que eu vou falar sobre isso. Diminuir o estresse, a ansiedade, tudo isso quando a gente trabalha, quando a gente cria semijoias com pedras naturais. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Legal. Bom, vou falar depois sobre o evento que vai acontecer agora, começando segunda-feira. Daqui a pouco eu vou falar sobre o evento, tá? Bom, então deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Que legal. Bom, então agora o outro assunto que eu vou falar é sobre criar semijoias ser terapêutico. O que significa isso? Que tem estudos que comprovam que quando a gente faz algum tipo de trabalho manual, por exemplo, criar semijoias, você vai estimular, você vai melhorar a sua concentração, a sua memória, a sua coordenação motora, o seu bem-estar, a sensação de bem-estar é maravilhoso, ou seja, vai diminuir o estresse, diminui a ansiedade, aumenta a sua memória, fica melhor, e também com a sua concentração. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Regina, é muito legal, ela é médica, ela é psicoterapeuta, anotei aqui, eu acho que é psicoterapeuta, isso. E a Regina, ela começou a criar semijoias, e o que aconteceu com a Regina? Ela criou muitos modelos de semijoias, e ela começou a se sentir tão bem, que hoje, ela além de fazer as semijoias, que ela tem um benefício para o cérebro, para a coordenação motora, ela começou a indicar para as pacientes dela, para fazer trabalhos manuais. E também, daí, claro, nos trabalhos manuais entram as semijoias. Isso é muito legal, né? Porque é muito legal porque a gente vê, assim, que com técnicas usadas na joalheria, você faz semijoias maravilhosas com acabamentos profissionais. Por exemplo, esse colar aqui está todo com o nó da bisa, com a técnica do encordoamento, e aqui eu já usei outra técnica junto, que é o nó de joalheiro. E aqui para trás, eu poderia ter feito ele todo de pérola, mas eu optei de botar uma correntinha. Então, você pode inovar, você pode usar a sua criatividade. Legal, né? Bom, mas o que acontece, assim, que muitas vezes? Que as pessoas acham que elas não vão conseguir começar nem fazer, por exemplo, por uma falta de habilidade. E eu posso te dizer que qualquer pessoa consegue aprender a criar semijoias. Como assim, Laura? Sim, mesmo que você nunca tenha feito antes. Por quê? Porque, primeiro, a parte de coordenação motora, a gente desenvolve. É que nem quando você vai, por exemplo, na academia. A primeira vez que, não sei se você faz academia, você vai, você fica, difícil fazer o exercício, não sei fazer direito, pede para o instrutor mostrar como é que é. E depois, o que acontece? Quando você aprende, fica muito simples de fazer. E a mesma coisa com as semijoias. Por quê? Porque independente da idade, às vezes as pessoas acham que não tem mais idade para começar a criar semijoias. E eu vou te dizer que isso não é uma justificativa. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Idalina. O que é a Idalina? A Idalina tem 72 anos, ela era, acho que procuradora-geral, uma coisa assim, era da área do direito, se aposentou, e o que aconteceu com a Idalina? A Idalina estava triste, ela era uma pessoa quieta, calada, e na hora quando ela começa a criar semijoias, ela começa a se arrumar mais, ela começa a participar de eventos, ela participa das mentorias mensais, com todas as alunas, inclusive se você é aluna, que poderosa, se você... Agora, sábado, a gente vai ter a nossa mentoria mensal, que você vai receber ali o link pelo WhatsApp, bem simples, clica ali e vem para a mentoria. Então, o que aconteceu com a vida da Idalina? Ela simplesmente se transformou, porque ela começou a ter prazer. Inclusive, ela diz numa entrevista que eu fiz com ela, numa mentoria individual, que ela conta que ela se encontrou aos 72 anos. Olha que lindo isso. Não é maravilhoso? A gente saber
A gente saber como criar, como fazer, facilita tudo. Quem está me perguntando dos fornecedores, eu vou falar sobre os fornecedores agora no final, tá? Já falei no início, vou falar agora no final da live, tá bom? Muito bom, deixa eu tomar aqui, olha aqui. Aqui entrar, olha que amor aqui, Odete. Odete, eu estou aposentada com 63 anos, fazia crochê e tricô, mas onde moro é muito quente, por isso estou tentando entrar nesse ramo. Ai, que legal, Odete. Sabe que eu tenho uma outra aluna, que é a Emília, que ela fazia crochê. Eu não lembro que cidade é a Emília, mas também era uma cidade quente. E daí ela disse que ela sentia muito calor fazendo crochê. E hoje ela cria semijoias. E a Emília começou a criar semijoias nem utilizando pedras naturais. Ela comprou cristal e porcelana. Sim, porque se você tem, inclusive, material de bijuteria em casa, você já pode começar com o material que você tem. Como assim, Laura? Começa treinando as técnicas, começa treinando o método, como combinar as formas, cores, lapidações, se é lisa, se é. Você já começa a treinar com o material que você tem. Inclusive, tem a Sheila, agora que eu entrei nesse assunto, que nem estava aqui na live, a Sheila fazia bijuteria. E daí o que aconteceu com a Sheila? A Sheila a Sheila mora em São Paulo, e me contou isso também, que nós conversamos. E daí ela me contou que ela estava fazendo as bijuterias e tudo desmanchava, quebrava, desmanchava, soltava, e ela estava muito triste. Por quê? Porque é o trabalho dela, ela estava fazendo como uma renda extra. E daí ela sabia que cada vez que uma peça estragava, que ela tinha que arrumar, ela perdia dinheiro, e além disso, o que acontecia? As pessoas muitas vezes paravam de comprar dela com medo que as peças estragassem. E daí, na hora que ela começa a criar com o material que ela tinha mesmo de bijuteria, as clientes ficam encantadas. Por quê? O acabamento ficou perfeito, ela começa a criar os modelos, tem o método diamante para aprender a criar os modelos, ela começa a combinar as formas de uma maneira diferente e também as cores, ela aprende a trabalhar melhor com as cores. E daí ela contou que ela estava muito feliz, que ela estava vendendo muito e que ela estava muito satisfeita. Sim, porque a Sheila fez para vender, mas você não precisa fazer semijoias para vender. Deixa eu mostrar esse colar aqui enquanto eu vou continuar com o assunto. Olha aqui. Aqui ele é todo com cascalho, aqui com aquela técnica da amarração com fio de metal, também chamado nó de joalheiro. Olha aqui. Sou feliz em descobrir você, creio que vou conseguir. Muito obrigada. Eu que fico muito feliz. Inclusive, quem está perguntando dos materiais, os fornecedores que eu uso, é muito legal. O que acontece com os fornecedores? Antes da pandemia, a gente comprava tudo em lojas físicas. Sim, a gente ia ou na cidade que a gente estava, ou comprava os materiais. O que aconteceu na pandemia? A pandemia foi muito ruim para todo mundo, a gente teve momentos muito desafiadores. Mas teve uma coisa que aconteceu no mercado das semijoias, que hoje eu até estava falando com a minha mãe, porque a minha mãe deve estar aí na live, a minha mãe, tem quase 88 anos, ela faz esse ano, e a gente conversa muito, nós saímos, e a gente estava falando da tragédia que está aqui, e estávamos falando como também da pandemia. E eu disse para ela, olha, a pandemia teve uma coisa muito ruim para a vida de todo mundo. A gente ficou presa, fechada, mas aconteceu uma coisa maravilhosa no mercado das semijoias. Porque hoje, os fornecedores que eu uso, que eu indico para minhas alunas, todos eles vendem pela internet. Como assim, Laura? Sim, sabe o WhatsApp? Sim, você compra pelo WhatsApp, alguns têm site, outros nem site tem WhatsApp, e daí não importa o lugar que você mora, você pode estar lá na Amazonas, no Manaus, você pode estar no Acre, eu tenho alunas em todos esses lugares, em Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, não importa o lugar que você estiver aqui no Sul, se você usa a internet, se você usa o WhatsApp, você compra, vende, hoje aprende tudo pela internet. E na parte de compra, o que vai acontecer? Se na sua cidade o correio entrega caixinha
com qualquer caixinha, qualquer embalagem, você vai receber um material que você escolheu. E o legal é que tem fornecedores, inclusive, com frete grátis, porque as pessoas, mas é muito caro o frete aqui onde eu moro. Não, existem fornecedores que você tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, isso é muito maravilhoso, porque apesar de ter tido toda essa parte ruim da pandemia, muitas empresas foram obrigadas a ir para o digital. Então, olha só, de novo, a gente está falando no digital, nesse movimento que está facilitando a nossa vida e esse movimento que está nos facilitando também do lado oposto. Ele ajuda na hora da gente comprar as coisas, de vender, de mandar, de buscar informação. Hoje a gente tem informação do mundo inteiro. E ele também ajuda, porque existe esse movimento ao contrário da tecnologia, que é a criação de peças artesanais, que nunca foi tão valorizado. Legal, né? Isso é muito maravilhoso. Bom, e daí eu estava falando antes que a Sheila, ela estava fazendo as peças para renda extra. Mas eu tenho muitas alunas que estão numa fase que estão se aposentando, sim, ou que já se aposentaram e querem uma nova atividade. Porque o que acontece quando a gente se aposenta? Primeiro, o grupo que você tinha, o grupo lá de trabalho que você tinha, continua trabalhando. Então, os interesses são outros, tudo é outro. E daí o que acontece? Você se afasta e acaba ficando sozinha. No primeiro momento, muito legal, tem pessoas que viajam, começam a ver séries na Netflix, fazem muitas coisas, mas daqui a pouco, com o passar do tempo, o que acontece? Começa a sobrar muito tempo. E muitas pessoas acabam até entrando em algum tipo de depressão, que foi o que a Denise me contou numa mentoria. A Denise contou numa mentoria mensal que ela estava muito triste. Mas antes de eu contar a história da Denise, escreve aqui se isso faz sentido para você. Na hora que você ou está infeliz na sua profissão e quer uma nova atividade, ou se você está para se aposentar e tem muito tempo ocioso e isso te deixa muito triste. Tanto se você está numa atividade que você não está feliz, fica triste, ou se você está se aposentando e está com esse tempo, assim, não sabe o que fazer, não sabe como começar. Eu quero que você digite aqui para saber se faz sentido para você isso que eu estou dizendo. Que quando o tempo está ocioso, é muito triste, é muito depressivo, ou se você não está feliz lá no trabalho e como é ruim. Então, digita aqui para mim, se você concorda. Se faz sentido isso que eu estou falando, de que como é ruim para a vida você ficar sem ter o que fazer, sem ter um objetivo, sem ter uma atividade. Se você chega em casa e já não tem mais vontade de sair para trabalhar. Então, digita aqui para mim se isso faz sentido. Olha, o pessoal dizendo sim, legal, muito bom. Isso aí, é isso aí que acontece. Que foi o que aconteceu com a Denise. A Denise, uma aluna querida, o pessoal dizendo aqui que faz todo sentido, é isso aí. O que acontece? Os ciclos da nossa vida fecham e a gente pode abrir outro. Sim, você pode abrir outro. Isso que a gente tem que se dar conta. Que não é porque os filhos cresceram, foram embora, fazer a vida deles, ou se de repente você tem netos, ajuda a cuidar, os netos também já cresceram, ou se você está com tempo ocioso, se aposentou e está lá, não sabe o que fazer, e a vida não terminou aí, ao contrário, ela está começando aí essa nova etapa, isso que é legal. E esse recomeçar é para todas as idades, isso que é legal. Por quê? Porque, Laura, nunca fiz trabalho manual, será que eu vou aprender? Sim. Olha o caso da Idalina, que eu acabei de contar, era da área jurídica, uma procuradora-geral, que não fazia trabalho manual. E ela começa a criar semijoias, começou em outubro, em dezembro, ela já estava vendendo os colares dela, olha que lindo, com técnicas de joalheria. Então isso é muito legal, né? Olha aqui, o pessoal falando, deixa eu até ler aqui o que a Rosilene falou aqui. Eu sei muito bem como é a depressão. Infelizmente, eu luto todos os dias. É isso aí. E o que acontece, Rosilene? Que os trabalhos manuais, eles ajudam a recuperar a saúde. É isso que acontece.
o da Denise que eu ia contar. O que aconteceu com a Denise? A Denise se aposentou e ela começou a acordar tarde, dormia tarde, não sabia o que fazer, e no fim, ela, por uma questão financeira, que teve um problema lá na aposentadoria dela, diminuíram R$ 400, ela começa a fazer do jeito que ela sabia, bijuterias, e começou a vender, porque o objetivo dela era vender. E daí, o que acontece com a Denise? Ela aprende a fazer técnicas de semijoias, fazer acabamentos perfeitos, como criar, como combinar cores. Ela aprende tudo isso e daí ela começa a vender muito mais. Eu já contei a história da Denise. Inclusive agora acho que foi em março, abril, ela viajou para a Europa, foi para a Alemanha, Amsterdã, eu sei porque ela mandou lá fotinhos, bem legal. E também o voo dela fazia uma escala em Madrid e ela ficou 3 dias na Espanha. Então, tudo isso com o dinheiro que ela ia juntando mensalmente. E eu achei interessante que a Denise me disse assim, Laura, eu não quero ficar escrava desse negócio, eu não quero ter horário. Então, a Denise está fazendo no horário que ela quer. Então, ela não tem, assim, 8 horas por dia, 4 horas por dia, mas sim conforme ela senta e vai produzir. Por quê? Porque você pode fazer exatamente 2 horas por dia, 1 hora, 15 minutos, fim de semana, não importa. O importante é que você comece. Porque o que vai acontecer quando você começar? Você vai ficar muito feliz, é uma felicidade muito grande quando a gente cria semijoias e vê os modelos lindos que é possível fazer. Ah, Laura, não sou criativa. Não precisa ser. Eu tenho uma opinião sobre criatividade que eu não vou falar aqui, tá? Mas se você acha que você não é criativa, não tem problema. Por quê? Porque na hora que você tem um método, que você tem um passo a passo, você cria os modelos. Ah, Laura, eu vou fazer sempre os modelos iguais? Não, ao contrário. Exatamente na hora que você começa a criar, que você vai modificando, e daqui a pouco você está criando os seus próprios modelos. Isso eu já vi várias vezes, é muito lindo, né? Legal, muito legal. Olha aqui a Neuza botando aqui, escrevendo. Eu sou dona de casa, mas as tardes são muito longas. Fico muito ansiosa sem ter o que fazer. Em tempos pensando que eu acho que ai, que amor, vai adorar fazer, Neuza, as semijoias. Eu sei porque eu tenho depoimento de alunas, exatamente, que estavam sem objetivo, e o legal é que você não vai estar sozinha, isso que é legal, assim, tem um grupo de mulheres poderosas com o mesmo objetivo, isso é muito show, assim, muito legal. E, bom, então deixa eu ver o que mais que eu botei aqui, o que eu escrevi. Muito bom, deixa eu mostrar mais modelos enquanto esse aqui eu nem falei dele, é um modelo todo feito aqui com nó da Bisa, aqui com acabamento de joalheria, com conduíte, e aqui eu usei um cordão de seda, tá vendo? Aqui tem colagem, e o legal, eu poderia ter feito inteiro com as pedras, mas aqui eu optei por botar o cordão, primeiro que eu achei que ficou mais moderno, mais despojado, tá? E segundo, porque eu acho que ele ia ficar, de alguma maneira, muito pesado, todo de pedras. E além do que, se fosse vender, diminuiria o custo na hora de produzir, na hora de vender. Então, isso tudo você pode levar em consideração. Por isso que é importante que você conheça como fazer. Daí você escolhe o material, isso que é o mais legal, porque ele fica muito simples e muito prático. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, o que eu anotei aqui? Mulheres queridas que estão aqui na live, nunca é tarde para começar, nunca. Na nossa vida, enquanto a gente estiver viva, nós somos jovens. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu tenho uma aluna de 84 anos, que é a Salete, que ela fez uma parceria com a neta dela, e elas têm, como é que é? A lojinha da neta, eu acho que ela falou que é o nome que ela vende. Então, você tem como, não importa a sua idade, você aprende com qualquer idade. E, Laura, mas eu não sou boa de internet. Mas é muito simples para você aprender. Se você tem um celular, o que eu estou com o celular e o computador, você pode aprender no tablet, de qualquer maneira, é muito simples para você começar.
E muito simples para comprar o material, é muito simples. Já falei dos alicates, também tem live salva mostrando os alicates que a gente usa. Então, você pode usar materiais diferentes, você pode usar, aqui estou mostrando os modelos grandes, deixa eu pegar um menorzinho aqui. Então, o importante é que você se dê conta que não importa a idade, nunca é tarde para começar ou recomeçar. Isso cada vez mais eu tenho certeza disso. E não é por acaso que a gente está nessa vida, e não é por acaso que a gente está aqui, e não é por acaso que você tem oportunidade de mudar a sua vida. Então aqui, ó, olha que amor esse colar aqui. Esse colar, ele é uma gravatinha, ele tá puxando porque eu tô segurando. Então ele aqui, ó, ele é uma gravatinha todo feito com uma correntinha, e aqui embaixo é um cachinho de pedrinhas. É um colar que eu nem mostro muito, mas olha que amor. Então ele é um colarzinho bem delicado, para quem gosta das semijoias delicadas. Porque assim, você pode escolher criar semijoias maiores ou semijoias delicadas. Você escolhe o estilo que você quer criar, certo? Bom, então qual é o jeito errado de começar? É você achar que não dá para começar, você não acreditar que é possível. Essa é a pior maneira. Porque não importa se você tem 50, 60, 70, 80, nunca fez outro tipo de artesanato, nunca fez nenhum trabalho manual. Sempre é possível aprender. Isso é muito legal, porque eu vejo assim como isso transforma a vida de muitas mulheres. Então, qual é o jeito errado que eu vejo? Que a pessoa acha que não tem ou que ela não tem tempo, não tem como começar, não vai aprender. E o jeito certo, se você está pronta para transformar a sua vida e começar a criar semijoias exclusivas, é você se inscrever no evento que vai começar agora na segunda-feira. Olha aqui, antes de passar nisso, deixa eu ler aqui o que a Mariette, será que vou aprender? Tenho 72 anos. A Idalina aprendeu. E não é porque ela era especial, é uma mulher tão comum quanto eu, quanto você, Mariette. Mas simplesmente porque ela aprendeu a maneira certa de fazer. Quais os materiais usar, quais as técnicas, como usar os alicates. É muito simples, é muito fácil, é muito prático de aprender. E isso vai te dar muita liberdade, muita segurança na hora de fazer as peças. Legal, né? Dá para trocar, pode trocar o que quiser usar, se dá para trocar o cordão por correntinha, pode usar o material que você quiser para criar, tá bom? Um beijo e até amanhã.